Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar Podcast, esse podcast que fala de comunicação de uma forma integral. Hoje, com essa visão mais holística, eu resolvi trazer um pouquinho sobre a oratória. É uma pergunta que todo mundo me faz. O que é oratória, né? Quais as áreas? Como que eu posso aprender? Como que eu posso melhorar a minha oratória? Então, hoje é disso que a gente vai falar aqui nesse episódio. E antes de começar esse episódio, eu geralmente deixo isso aqui para o final, mas eu vou pedir agora para você que ouve, para você, se gostar desse episódio, compartilhar com alguém. Se você quiser me ajudar de alguma forma, ajudar esse episódio a chegar para mais pessoas. Se você sentir no seu coração, dá uma estrelinha aqui. Você pode deixar também o seu comentário do que você achou desse episódio, e assim fica mais fácil de eu saber o que trazer aqui para você do outro lado. E também você pode me encontrar nas redes sociais como Grace Fono pelo Mundo. Eu sou fonoaudióloga, especialista em comunicação e venho trabalhando com isso há mais de 10 anos. Então espero que aqui tenha muito aprendizado para você e ouça também os outros episódios que eu falo de bastante coisa aqui, de bastante técnica e estratégia legal que você pode usar aí do outro lado. Para começar esse episódio, eu quero falar que a oratória é uma arte. É a arte de falar em público, conseguir falar de uma forma persuasiva, eficaz, fazer a pessoa realmente se conectar com você. Ela envolve várias habilidades. E essas habilidades podem ser treinadas. Então, se você falar assim comigo, eu sou introvertida, eu não consigo falar em público, isso é treinamento, nada mais é do que treinamento. Tanto que você vê tantas pessoas falando sobre isso, porque é real, é um treinamento. São músculos que você está treinando para conseguir realmente saber o que falar, como falar, para falar de forma fluida, com pausas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades que envolve, né, a oratória, que é a expressão verbal, o controle da sua voz, as pausas, os gestos que você utiliza corporais, né, que a gente também fala que é a linguagem corporal, e a estruturação do discurso, do que você vai falar. Então, se você quer transmitir uma mensagem de maneira mais clara, convincente, cativante ou mais envolvente, você vai precisar falar de uma forma um pouco mais assertiva para que as pessoas consigam ter tempo suficiente de processar o que você está falando, de entender o que você está falando. Então, não adianta vir e falar, contar uma história gigantesca e aí você não vai conseguir ser clara e convincente. Então, a oratória é praticada em diversos contextos. Você aí que está do outro lado, tem um cara chamado Warren Buffett, que é um empresário, investidor americano bem famoso, e que ele sempre fala que se você quer crescer nas áreas profissionais, a única maneira fácil de acrescentar 50% do seu valor de agora num trabalho é se você trabalhar, aprimorar suas habilidades de oratória e comunicação. Então, um cara que fala que sobre o ensino tradicional que a gente aprende de comunicação não é o suficiente, principalmente para quem é empresário, para quem é líder, para pessoas que trabalham com mais pessoas, para pessoas que gerenciam pessoas, para pessoas que estão diretamente ligadas com pessoas. E dominar a oratória vai te ajudar a se conectar melhor com as pessoas, ter melhor relacionamento dentro da sua casa, com seus filhos, e vai melhorar a sua confiança em falar, a confiança no que você é e o que você tem para passar. Então você vai começar a prestar atenção em você. Por isso que eu sempre trago essa questão do autoconhecimento aqui. A sua comunicação é autoconhecimento, é um teste. Quando você vai melhorar a sua oratória, você vai fazer testes com você para ver o que funciona com você. Como que você vai controlar seu volume de voz, né, a fluência, o que é isso? Se você não sabe muito o que é isso, ouça os episódios aqui desse podcast, venha falar comigo, procure né, talvez um curso de oratória, ou eu tinha um curso chamado Comunicação Consciente, que era onde as pessoas começavam a ficar conscientes da própria comunicação, e aí vinham e aprendiam sobre o que era a voz, a velocidade de fala, aonde a gente utiliza cada velocidade, isso tudo. Então, assim, procure se aprimorar e entender um pouco mais. Muitas pessoas me mandam mensagem porque eles falam assim: agora a gente está em tempos de inteligência artificial. Aí tem muita gente com medo de perder os empregos, com medo de
realmente algumas coisas mudarem. E sim, a tecnologia está aí e está mudando os trabalhos, está mudando realmente como a gente funciona de uma maneira geral, está ajudando a gente numa apresentação, está fazendo as pessoas trabalhar de home office, que a gente chama, que é trabalhar daqui, né, pelo computador, fazer reuniões. Então as pessoas vão ter que sim, a cada dia, melhorar e aprimorar a comunicação. Mas por que que eu falo que não precisa ficar com medo de perder o seu emprego? Não precisa de ficar com medo da inteligência artificial, porque a inteligência artificial nunca vai replicar uma coisa que o ser humano tem, que é a capacidade de inspirar e de emocionar o outro com a nossa fala. E aí, tem uma coisa, é porque eu vejo dessa forma mais holística, então tem uma coisa muito legal que é a criatividade. Isso a inteligência artificial não vai conseguir roubar de nós, seres humanos. É a nossa voz que é única, que te identifica como ser, é que vai fazer você criar conexão com as pessoas. E por falar em conexão, a técnica que eu vim trazer aqui hoje, que é uma estratégia que é muito famosa aqui na Austrália, os fonoaudiólogos todos aqui usam isso, que é rapport. O que que é o rapport, né? A gente criar rapport, que é vamos fazer uma primeira sessão com a pessoa para criar rapport, para criar conexão. Nada mais é do que você criar conexão com as pessoas, para você conseguir lidar melhor, para você ter realmente uma relação positiva e harmônica com a outra pessoa que está do seu lado. Eu uso isso aqui para os meus clientes na clínica, eu uso isso aqui com todas as pessoas que eu conheço. Como que eu vou criar rapport? Isso vai muito de cada pessoa, porque você tem que observar. O criar o rapport é que você tem que olhar para os olhos da pessoa, para que a pessoa realmente veja que você está olhando, você tem que ouvir, você tem que sorrir, que é um sinal universal de que você está tranquilo, está relaxado, está feliz. Você tem que repetir o nome da pessoa. Então, falar o nome da pessoa, saber com quem você está falando. Quando eu falo de fazer elogios sinceros e espelhar a linguagem, a gente também tem que espelhar a linguagem. Então, se essa pessoa fala mais lento, o ideal é você falar mais lento para que ela consiga entender o que você está falando. Ela já está te dando sinais que é assim que ela gosta de comunicar. Isso aí é espelhar a linguagem, tanto a verbal como a não verbal. É como se a gente estivesse imitando sutilmente aquela pessoa, mas na verdade é quando você realmente está observando aquela pessoa e você está realmente ouvindo o que ela está falando e como ela está falando. Então, isso é criar rapport. Criar rapport é você conseguir conectar com a pessoa, criar um ambiente mais harmonioso, mais tranquilo, mais feliz. Então, se você quiser aí utilizar na sua vida, na sua casa, na próxima vez que você estiver numa reunião, ou que você estiver falando com o seu marido, que você estiver falando com o seu melhor amigo ou a melhor amiga, observa como essa pessoa fala. Ela olha nos seus olhos, ela sorri, ela presta atenção, ela faz elogios, ela te agradece pela sua amizade. O que que ela faz que você pode retribuir, espelhando essa linguagem com a pessoa? Como que é o tom de voz dela? Ela fala rápido? Ela fala devagar? Dá muitas pausas? Isso vai te ajudar muito, porque o rapport é uma estratégia que a gente utiliza em todo lugar. Ela é baseada na criação de um ambiente de confiança, de empatia, de compreensão mútua. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na comunicação não violenta. Vamos lá, de novo, para você recapitular. O que eu tô falando aqui é para você criar rapport, criar conexão e relacionamentos harmoniosos com a sua comunicação, né, com a sua oratória. Como que a gente faz isso? Com espelhamento, vendo a outra pessoa, replicando sutilmente alguns gestos, alguma linguagem que essa pessoa está fazendo, né, indo no flow dessa pessoa, tendo empatia, demonstrar essa empatia, compreensão, falar palavras, né, de empatia, realmente mostrar um interesse genuíno em entender o que essa pessoa está te falando. Até estabelecer interesses em comum, se é a primeira vez que você está na reunião com essa pessoa, o que que você se interessa, o que que você gosta, quais suas experiências de vida, talvez você encontre coisas em comum, e isso também ajuda você a criar essa conexão que é chamada rapport. E se adaptar ao estilo de comunicação daquela pessoa. Isso aqui é o mais importante, o espelhamento e a adaptação do estilo de comunicação daquela pessoa, que é sutilmente observar o que a pessoa faz, como ela fala, quais os movimentos corporais que ela tem e inserir isso na sua própria comunicação. E para melhorar a sua oratória,
é realmente treinamento. Você tem que praticar regularmente o que você está falando, se filmar. Filma você falando e observa, será que na hora que você está falando, o que que você fala? Você repete muito alguma coisa? Como que isso poderia ficar de uma forma mais assertiva? Observa você, se autoestuda, porque você vai conseguir se autoadaptar aí para essa nova oratória que está surgindo, essa comunicação que a gente não vê, que eu chamo de comunicação invisível. Se você gosta disso, deixe seu comentário aqui. Se você quer saber mais profundamente o que que é essa oratória, o que que é a oratória, como que eu posso melhorar meu rapport, como que eu estabeleço esse rapport, Graça. Se você quiser saber mais sobre isso, coloque seu comentário aqui, me contando um pouco, ou me segue lá no Instagram, @gracifonopelomundo, e me fala um pouquinho do que você achou dessa ideia de como melhorar a sua oratória aí da sua casa. Espero que você tenha gostado desse episódio. Gratidão. Do meu coração para o seu coração, comunicar-se.